Deus usa muito a missionária em curas, Em curas. em libertação, né? Esse é o teu chamado monte, É. né? Porque às vezes a pessoa tá nos vendo, o que é monte? Monte é um lugar que a gente vai para orar, seringueira aqui em Catanduva. Seringueira, não é um monte assim, não. Né? Às vezes, lá em São Paulo é um monte. É um monte, mas aqui não é um monte, aqui é a seringá, a gente fala seringueira, né? E é onde o Espírito Santo faz coisas grandes ali. E é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito bom. Agora eu queria que a missionária contasse. Gente, porque eu falo assim, nós no Evangelho, nós vivemos de testemunhos, né? Testemunhos vivos. Testemunho vivo. Que Jesus, ele fazia os milagres. Deus, e ele disse pra gente, missionária, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Né? E Deus deixou isso. Então, cada um tem a autoridade que Deus dá. A missionária tá aqui, ela obedeceu o chamado. Obedeci, e tem obedecido. E tá aqui sendo usada como instrumento. Né? E você que tá aí, que tem um chamado, não desista. Não. Se você estiver afastado, fique firme, volte para a igreja. Tem a igreja aqui da missionária, hoje ela está representando a igreja dela. Tem várias igrejas, mas pode fazer uma visita, ela vai ser muito bem-vinda, né? Bem-vindo. Muito bem-vindo, em nome de Jesus. Né? Amém? Agora vamos contar um pouquinho. Deus vai te mostrar os testemunhos que tem que falar. Então, meu testemunho, ele é assim, se eu for contar, vai muito. Mas um dia um profeta disse assim que meu nome chegaria aos 4 cantos da terra. E com a pandemia chegou, foi para Angola, né? Foi para os 4 cantos da terra, foi. Sim. Então, a igreja Pentecoste, ela é conhecida aos 4 cantos, por causa da pandemia, por causa dos cultos online. Amém. E sobre o meu testemunho, Deus me chamou assim, e logo que Ele me chamou, Ele me ungiu. Sim. Logo que eu desci as águas, o Senhor me ungiu. E aí eu fui segurando na orla nele. Eu fui segurando e Ele foi trabalhando, e eu fui abandonando tudo aquilo que o Senhor não agrada. E aí Deus foi trabalhando, e meu testemunho, assim, se eu começar a falar sobre as bênçãos, sobre o que Deus fez, as curas, o meu esposo, ele desceu a óbito, Deus ressuscitou. Conta um pouquinho, eu não sabia disso. Não. O que aconteceu ele com o pastor? Ele tinha um caminhão de cana, né? E foi trocar o eixo. E eu disse para ele, sai de baixo, Deus não está no controle. Quando chegou 4 horas da tarde, o motor desceu abaixo. Desceu abaixo, ele estava debaixo, caiu, quebrou a 2ª vértebra do pescoço. Chegou as ambulâncias, levou, e o médico dizia, ele está morto, ele veio a óbito. Eu disse, Senhor, o Senhor não acabou, o propósito eu tenho com ele. O Senhor tem poder para ressuscitar. Eu quero dizer para você aí que está do outro lado. Não teve morte, às vezes não teve, né? Está um desânimo e você está querendo abandonar tudo, colocando palavras que entristecem o Espírito Santo. Chama papai no oculto e fala com ele. Amém. Você verá a glória do Senhor. Porque na minha casa teve aleluia, o Senhor reviveu meu esposo. Chegamos no hospital, irmã Renata. O médico disse, ele está morto. Ele veio a óbito. Eu disse, não veio. E os irmãos na correria, né? Um querendo ajudar de uma maneira. Aí, quando eu disse, Senhor, até o doutor Simval disse, a senhora é uma mulher de fé. Amém. A senhora é uma mulher de fé. Eu acabei de ver o pastor. Ele não vai sobreviver. Porque Deus ressuscitou ele foi proteir. E a médica me chamou e disse, olha, não sei o que aconteceu, ele viveu. Meu Deus. Mas ele vai viver vegetando, porque a 2ª vértebra quebrou. Meu Jesus. E ele só vai mexer o pescoço. Da maneira que a médica disse para mim, eu dobrei o joelho na frente dela. Eu pus a minha mão assim e disse, Senhor, Tu é o médico dos médicos. Amém. Se o Senhor tem um propósito, o Senhor levanta teu servo daí. Amém. E levantou. Glória a Deus. Levantou e está aí hoje, para a honra e glória do Senhor. Tá andando, tá super bem. Tá uma benção. Então é uma testemunha muito grande, abençoado. Deus me honra, Deus abençoa minha casa. Deus abençoa. Você clama ao Senhor, ande murmurar, chama Ele.
porque Ele está com o ouvido inclinado, com as mãos estendidas para te abençoar. Amém. E é um testemunho muito forte, né, missionária? E assim, além do pastor, eu falo assim, Deus tem uma forma tão linda de trabalhar na vida de vocês, que eu acredito nessa forma, sabe? Eu falo assim, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Tem gente que não tem fé, mas hoje, você está aqui, né, a senhora está aqui, para ativar a fé dessas pessoas. Para as pessoas terem fé, não só por causa da bênção material, do milagre, né? Mas também para o chamado. O chamado para morar no céu. Exatamente, a obediência. Né? Porque enquanto a gente está aqui, a gente tem nossas aflições, as lutas, né? Nessas dificuldades. E o Senhor, a Bíblia fala que nós teríamos, lógico que a gente tem as dificuldades, mas também a prosperidade também, né? Faz parte do nosso... Apocalipse fala, né? Eu provo e castigo quem eu amo. Sim, com então certeza. Ele tem provado. Se Ele não provar nós, porque Ele nos ama, Ele chamou, então Ele nos prova para nós não abandonarmos Ele. E muitas vezes as pessoas saem da casa de oração por causa da prova. Sim. E está sabendo ali que pertinho a vitória chega. Então, eu quero dizer para você, irmã Renata. Sim, amém. Segura o anjo, porque Deus tem muito a trabalhar sobre a tua vida. Amém, eu creio. O seu sonho vai começar a ser plantado, regado. Amém. E tu irá colher grandes frutos em nome de Jesus. Amém. Eu creio, recebo. Amém. Eu creio, recebo. E eu sei, né, da seriedade do ministério da missionária, né, dos milagres. Vivi muita coisa. Eu vou contar o meu testemunho aqui, tá chegando logo. Vou contar. E eu sou grata a todas as pessoas que eu passei. As pessoas que eu trouxe aqui têm um carinho muito grande, né? E Deus é fiel, né? Eu fiquei lá 5 anos lá no mundo. Deus me trouxe de volta, mas amém. Mas o que eu quero que a missionária, assim, fala um pouquinho desses milagres. A gente estava falando um pouco lá embaixo sobre os milagres lá que tem gente que fala assim, às vezes Deus fala assim para a pessoa, eu vou te dar algo, mas antes não dá porque a pessoa às vezes não tem fé, e como a missionária contou pra gente sobre o que a gente estava falando lá embaixo, né? Mas nós vamos falar já, que agora eu só quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, tá, missionária? Pessoal que está aí acreditando no nosso trabalho, eu quero falar um pouquinho para você que está nos vendo, eu quero agradecer o supermercado Santa Rita, né, que está com a gente, nosso patrocinador. Lá no supermercado Santa Rita, gente, você encontra tudo que você precisa. Lá tem açougue, e o açougue lá é super especial, tem tudo fresquinho na hora para você. A carne é de desossa, tem hambúrgueres, tem hambúrguer caseiro, tem o churrasco, que é uma delícia, o medalhão, as linguiças, tudo fresquinho, viu, gente? É muito gostoso, eu estive lá. A Marielle é um amor, beijo pra Marielle, para todos os colaboradores que são super especiais. O atendimento lá é de primeira. E você que está nos vendo, você pode fazer suas compras pelo WhatsApp ou pelo telefone. Olha que bacana. Às vezes você não tem tempo de sair da sua casa e fala, nossa, como que eu vou ao mercado? Você não precisa ir, você só liga lá ou manda um zap, né, que está passando na nossa tela aí. Você vai pedir as suas compras, eles entregam na sua casa, ou no Pix, ou no cartão, ou no dinheiro, no conforto da sua casa, sem você precisar sair. E olha, e fica lá na rua Antônio Girol, 1014, e o atendimento, como eu disse, é muito especial. Marielle é super atenciosa, a família dela, beijo para eles, todos os meninos do açougue, o pastor Paulo que trabalha lá no açougue, os meninos do caixa. O atendimento, gente, de primeira. E tem muita promoção nesse final de semana. Vai lá no Instagram do Supermercado Santa Rita, que tem uma promoção especial nesse final de semana aqui que você está assistindo, que você vai ver quanta oferta tem lá no supermercado para você, tá bom? Supermercado Santa Rita, sempre mais por você. É isso aí. Missionária, os milagres, como a gente estava falando, Deus fala com as pessoas, né? Através da revelação. Da revelação do Espírito Santo, porque a Bíblia fala sobre os profetas, as revelações, né? E Deus deu esse dom abençoado para a missionária, né? E é que nós estávamos sobre acreditar, fé. Às vezes a pessoa fala assim, vou te dar um carro. Né, Deus já falou isso comigo, através da missionária, já confirmou com outras pessoas de Deus também. E com a missionária acontece umas coisas assim, surpreendentes, né? Isso nos motiva, porque eu falo, gente, como que Deus é maravilhoso? Ele fala, e ele cumpre, e ele faz. Né? E só a pessoa acreditar que está vendo. Só confiar. Confiar. Conta esses testemunhos para as pessoas verem que Deus ele pode nos ajudar financeiramente, que Ele é dono do ouro e da prata também. O Senhor, Ele é maravilhoso. Quando você coloca o joelho no chão, você fala com Ele,
Ele responde. Só que eu quero dizer para a igreja, para você, Ele te dá o de melhor. Viu? Ele dá o de melhor. Eu já ouvi, né, pessoas chegar em mim e dizer, eu queria um carro, mas não qualquer um. E Deus dá qualquer um. Eu queria uma casa, um cômodo, e dá um cômodo. Não, irmão. Você aprenda a pedir. Sim. Aprenda a pedir. Porque nós somos filho do rei. Exatamente. Então, se nós somos filho do rei, ele, aleluia, ele contempla o nosso clamor. Você que está do outro lado, precisando de um milagre, de uma porta aberta, entra no seu quarto, fala com o Senhor. Eu gosto muito de orar e tirar uma palavra. E eu fico naquele dia com a palavra que o Espírito Santo Deus me ordenou a minha vida. Então eu quero dizer, muitos milagres, muitas bênçãos eu já recebi, muitas. Às vezes as pessoas até ignoram, mas o meu Deus me conhece. Conhece a minha casa e os meus, né, os escolhidos, Senhor, as ovelhas que convivem comigo sabem. Porque não adianta eu mentir. Se eu mentir para alguém, eu estou mentindo para Deus. Sim. Como que Deus pode me abençoar se há uma palavra mentira na minha boca? Então eu sou muito provada. Amém. Mas também muito abençoada. Já ganhei muito, já ganhei carro, já o lar que eu tenho foi Deus preparou. Conta o testemunho um pouquinho, missionária, para edificar a fé das pessoas. O meu lar foi Deus preparou. Eu pedia para o Senhor um lar e Ele me deu. Então eu falo sempre, eu não posso jamais deixar de falar. E Ele usa aquele que tem para te abençoar. Então não se preocupa com a tua luta. Confia no Deus que você serve. Amém. Porque Ele é um general de guerra. Ele ordena o anjo a descer do trono para guerrear contra as potestades, contra aquilo que não provém aos olhos dele, para dar vitória. Amém. Então, eu sou uma prova viva do que Deus tem feito na minha casa, nos meus filhos. Sim. E na igreja. Na igreja, verdade. Quando eu abri o Ministério Pentecoste, só tinha meu carrinho lá. E hoje, quem passar lá em frente vê o que o Senhor fez. Glória a Deus. Sim. O pessoal são abençoados. São, o pessoal lá, tudo abençoado. Tem a bênção, tem sua casa, tem seu carro. Sim. Sabe? Seu trabalho. Então, através da oração. E às vezes as pessoas não acreditam mais na revelação do Espírito Santo. Revelação pelo Espírito Santo. Onde Deus fala no oculto e no profundo. Se você chegar em mim, pedir oração e começar a contar o seu problema, eu vou orar para você, mas não vou pedir para o Senhor te revelar. Sim. Porque você está contando o seu problema para mim. Então, se eu tenho dom espiritual, o Senhor vai mostrar para mim a tua necessidade. Porque quando nós clamamos Ele, Ele responde. Então, não importa o tamanho do seu problema. Não importa a sua enfermidade. Se você for merecedor do milagre, o Senhor entra na causa. Deus ressuscitou morto. Amém. Deus, aleluia, fez paralítico andar. Esse testemunho do paralítico foi muito lindo. Conta pra gente, missionária, como que ali aconteceu? na Batatais. Uhum. Chegou um irmão e ali com a cadeira de roda. E nós estávamos num círculo, né, de oração. E o Senhor usava a minha vida para dizer para o pastor, ungir ele, ungir a coluna dele. E o Senhor ungiu, o pastor ungiu, o Senhor contemplou e ele foi embora. No outro culto ele voltou de cadeira de roda. Voltou, mas quando chegou no meio da igreja ele levantou a cadeira de roda. Glória a Deus. Antigamente, há 25 anos atrás, não tinha. Hoje tem celular. Sim, não tinha. Tinha celular, mas era mais para as pessoas que tinham posse. Então a gente não tinha celular. Às vezes na festividade eu gravava, eu tenho ela até hoje, aquela câmera, filmadora. Você lembra dela, né? Lembro, sim. Então, e milagres sobre milagre. Amém. Ele levantou a cadeira e disse, Jesus me curou. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Esse testemunho. E assim, a missionária, eu já tive momentos de mandar mensagem, missionária, ora por mim, ora, né? E ela, vou orar. Ela nunca deixou de falar, não, estou orando, estou buscando. Eu não sou muito de responder.